A falta de imunização é a principal razão para o aparecimento de novos casos de sarampo no Brasil. Autoridades também estão em alerta para a volta de outras doenças, como poliomielite, difteria e rubéola também. Mas você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que os pais têm a obrigação de levar os filhos para serem vacinados? Pois é. Se o pequeno adoecer, a família pode até perder a guarda da criança. E para a gente falar a respeito da importância da vacinação para as crianças, nós convidamos a médica pediatra, doutora Marcela Braz. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. E desde já, parabéns pelo Dia do Pediatra. Obrigada, é um prazer. Que eu acabei de descobrir e eu acho que também é uma necessidade da gente falar como é importante, né? É verdade. Esse cuidado no início da vida. Essa questão a respeito da vacina, né, doutora? Surgiu há um tempo já uma onda de contra a vacinação, né? Isso. Que diz que a gente tem que ter as nossas defesas, não tem que colocar nada que não seja, que a gente não saiba exatamente. Quer dizer, o que motiva isso e por que isso esse não é um pensamento adequado para as crianças? Então, Bruna, na verdade, surgiu a partir mais ou menos de 1998, 2000, foi publicado um estudo de um britânico, um médico britânico, que ele associou a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, a casos de autismo. E, a partir desse estudo, começou toda essa onda do movimento anti-vacinação. E, na verdade, o que se descobriu é que esse estudo tinha sido totalmente manipulado e foi retirado da revista que tinha sido publicada, numa revista super respeitada do meio médico, e esse estudo foi retirado. O médico perdeu o CRM dele lá, então ele foi cassado. Então, assim, foi um estudo, de muita má-fé e que repercutiu em tantas coisas ruins, assim. O que a gente vê das pessoas e das famílias que tem essa motivação para não vacinar. Existem a motivação religiosa, então aquelas pessoas que acreditam que se Deus achar que meu filho tem que adoecer, ele vai adoecer. Tem a motivação que acha realmente isso que você falou, são coisas artificiais, que estão ali, que na verdade não são, porque o que a gente põe dentro da vacina é vírus e bactéria, que são coisas naturais, Tem também aquelas pessoas que acham que é mais por um lobby da indústria farmacêutica, de lucrar, e que na verdade a gente não vê isso, assim, claro que existe. Teoria da conspiração, né? Exatamente. E a outra coisa é essa associação com os efeitos colaterais da vacina, que nenhum estudo conseguiu comprovar, porque depois foram feitos vários estudos para justamente rebater. 95 mil pacientes foram analisados e não houve associação de autismo com a vacina. A vacina é, sim, segura, Então, existem essa onda do movimento anti-vacinação, mas, ao mesmo tempo, também os médicos e todas as sociedades, Sociedade Brasileira, Sociedade de Imunização, todo mundo ali mobilizado para alertar essas famílias de que, sim, vacina é segura, vacina faz bem, não só para a criança que está vacinada, mas para toda a população, Então, não é quando você decide não vacinar o seu filho, você não está só expondo o seu filho, você está expondo todas as pessoas que vão ter contato com essa criança que não está vacinada, que podem vir ter contato com esse vírus, com essa bactéria, que foi o que aconteceu lá no norte do país, Então, a gente estava já, desde 2016, o Brasil tinha um certificado de erradicação de circulação do vírus do sarampo, e aí, por um movimento, dessa coisa da fronteira ali, da Venezuela com Roraima e tal, começou a ter a entrada de pessoas infectadas, mas se a população brasileira naquele local tivesse imunizada, com um índice bom de vacinação, que são os recomendados lá 95%, não teria tido esse surto. Então, o que aconteceu foi que, sim, teve o pessoal da Venezuela que chegou com vírus, que chegou infectada, mas a população brasileira também estava exposta por estar com baixa adesão à vacina. Quer dizer, quando a gente pensa assim, foi erradicado, então não tem mais chance de Exatamente. acontecer. Não é isso. Essa não é a verdade, O mundo é globalizado, as pessoas circulam, isso, doutora? Exatamente. Então, assim, ali do norte do país foi o caso, da Venezuela, mas no Rio Grande do Sul, que aqui do nosso lado já tivemos casos confirmados, 14 casos confirmados de pessoas que vieram da Europa. Então, a gente acha que é uma coisa, meio que, é isso que você falou, que é distante da gente, mas não, Todo mundo tem isso de viajar, a gente pode pegar durante uma viagem, um turista pode trazer aqui. Então, essa a única forma da gente se precaver para que isso não aconteça é vacinando. Realmente. Agora, a criança, por exemplo, nos primeiros 5 anos de vida, cerca de quantas vacinas a criança tem que tomar? Olha, depende muito do calendário, mas em torno de 11 vacinas a gente, o mínimo ali, que é do PNI, que é o Programa
Programa Nacional de Imunização, que é o que o Ministério da Saúde disponibiliza, né, nos postos de saúde. E existem algumas vacinas complementares que a gente faz na clínica de vacina particular, que é um pouco mais abrangente, tem um pouco menos de efeito colateral, então existem algumas diferenças entre os calendários, mas são cerca de 19 doenças preveníveis, assim, Olha que a só, gente é muita tem. coisa. Sim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que anualmente 2 a 3 milhões de vidas são salvas por conta da vacinação. Então, isso é um dado assim que me chamou muito a atenção. Nossa. E é muito importante, né? Então, a partir do momento que a gente, né, que começa a escutar que as pessoas não estão vacinando, meu Deus, né? O que pode acontecer, já que era tão bom, 2 a 3 milhões de pessoas estavam sendo salvas, e o que vai acontecer se a gente deixar de vacinar nossas crianças e também os adultos, né? Que também uma das coisas também que a gente acaba percebendo que muitas famílias, muitas mães, principalmente, têm bastante receio com relação às reações das vacinas, certo, né, doutora? Imagino que isso em consultório também deva ser bem frequente. Sim, o que a gente fala bastante, assim, que a vacina, ou ela é de uma parte de uma bactéria, ou ela é um vírus que é inativado, ou é um vírus totalmente morto, depende do tipo de vacina. Mas a vacina não vai gerar a doença, ela vai gerar uma resposta do seu sistema imunológico para você estar preparado a reagir se você tiver contato com a bactéria de verdade. Então, eu brinco muito com as mães, assim, que ficam com medo da gripe, doutor, mas ele vai ficar gripado, ele vai ficar com febre. Sim. Eu falei, gente, o resfriado que acontece não é por conta da vacina. Geralmente acontece, se for uma febrezinha baixa, uma coisa assim, eu falei, isso a gente dá jeito, mas ter um H1N1, uma coisa que vai levar para uma UTI, que bota a criança realmente em risco de vida, isso sim a gente tem como prevenir com a vacina. A febrezinha que dá, ou a dorzinha no local, a gente tem jeito de resolver bem mais fácil, sem ter nenhuma repercussão para essa criança. Então, são vacinas, sim, seguras, são vacinas que raramente, muito raramente, podem dar algum efeito colateral mais grave de uma febre mais alta, assim, mas são, na maioria dos casos, né, bem tranquilas, assim, a realização é bem tranquila. E até, inclusive, vacinas que têm sido desenvolvidas ultimamente, né? Nos últimos anos. Sim, tivemos muito avanço. Por exemplo, a vacina do HPV, né? Sim. Que é um avanço enorme. E a gente vendo isso acontecer, essa vacina à disposição das meninas e dos meninos, né? E muitas famílias resistindo a isso, a essa imunização, que pode lá na frente prevenir um câncer de colo de útero. Exatamente. E outras situações mais, né? É isso mesmo. A gente, no início, até por uma questão cunho religioso, porque essas meninas estariam se sentindo mais libertas para poder começar a sua atividade sexual a partir do momento que foram vacinadas. Então, isso não tem a menor relação. Vão esterilizar as meninas, também não. Nada disso foi comprovado, nada disso tem fundamento. O que a gente quer é prevenir que essas meninas, lá com 20, com 30, com 60 anos, tenham câncer, tenham metástase. A gente já viu meninas de 20 anos já com metástase por conta de câncer de colo de útero. Então, é uma coisa super séria, está disponível na rede pública. Então, sim, sempre preconizar a vacinação das nossas adolescentes é muito importante. São poucas coisas que a gente pode contar aí no sistema público que estão à nossa disposição como um direito total e seguro, e a vacina é uma delas. Então, acho que tendo acesso a isso, meu Deus, né? Por que não fazer? Né? Por que não deixar isso? Agora, tem muitas pessoas também que têm a carteirinha não atualizada, né? A mãe não lembra se deu tal vacina ou se deu a outra. E aí, nesses casos, o que acontece? Então, a melhor coisa a fazer é ir até um posto de saúde, até uma clínica de vacinação com a carteirinha do seu filho. E lá, com certeza, a vacinadora é capacitada para avaliar, né? E ela não precisa de uma receita médica para fazer, porque existe o calendário que ela tem que seguir, então ela vai ter autonomia de, né, dizer para essa mãe, olha, temos que colocar essa em dia. Conversar muito com o pediatra, então, aproveitando, né, é importante ter essa troca durante a consulta. Doutor, eu tenho dúvida, o que o senhor acha dessa? Faço na clínica, faço no posto e tal. Então, são dúvidas do nosso dia a dia de consultório. Então, os pais têm que ter também esse cuidado, porque a gente vê muitos pais querendo saber qual o peso, né, e tal, se cresceu, o que está comendo. E a vacina faz parte da consulta pediátrica. Então, é muito importante a gente sempre priorizar isso também no nosso atendimento. E agora a gente vai ter a campanha, né? Então, de 6 a 31 de agosto vai ser a campanha nacional para realmente vacinar essas nossas crianças. O foco da
campanha são as crianças de 1 a 5 anos. Então, todo mundo, todas as crianças de 1 a 5 anos, mesmo que já estejam com a sua situação vacinal em dia, ou seja, já receberam as 2 doses que teriam que receber ali com 12 meses e 15 meses, precisarão ir ao posto de saúde para tomar esse reforço. Todas. A partir de 5 anos até 29 anos, aí vai depender do calendário. Quem já tiver 2 doses comprovadas não precisa vacinar. E se acima dos 29 anos, se tiver 1 dose comprovada, também não precisa vacinar. Tá, mas é importante aí o pessoal aproveitar essa campanha para colocar as vacinas em dia. Doutora, obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Acho que é importante a gente levantar sempre esse alerta. Sim, Até uma próxima. Até.